Bem-vindo ao Podcast Fronteira. A mensagem que vais ouvir foi pregada em nossa igreja na cidade do Porto, em Portugal. Nossa oração é para que sejas abençoado por essa palavra. O tema da nossa mensagem nesta manhã é Vence a Incredulidade. E vamos ler Juízes capítulo 6, versículos de 1 a 24. Que diz assim: De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. E por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, ele lhes enviou um profeta que disse: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Amém. Apenas até o versículo 10 desse primeiro momento. Nós começamos essa meditação na semana passada, em que vimos o que o Senhor diz a Israel. Israel estava tão distante que o que Deus tem a dizer a Israel está sofrendo por anos. A Bíblia declara que por 7 anos eles sofreram nas mãos dos midianitas. E só então, a Bíblia assim declara, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. E o que Deus diz a Israel no momento em que Israel, 7 anos depois, vem pedir por socorro é: eu lhes dei a instrução, eu lhes disse o que fazer, mas vocês não me deram ouvidos. Nós não podemos deixar que as nossas vidas cheguem a um ponto sem volta. Não deixe chegar a um ponto sem volta. Israel já não via mais como sair daquela situação. Eu não vou pregar novamente o que pregamos domingo passado. Você pode conferir e ser abençoado pelo podcast. Mas para Deus falar dessa forma a Israel, é porque Israel há muito tempo já havia decidido: vou fazer o que eu quero. Vou fazer a minha própria vontade. Vou agradar a mim mesmo. Vou satisfazer a mim mesmo. E nós que nos dizemos crentes precisamos pensar: a quem eu tenho buscado satisfazer? A quem eu tenho buscado satisfazer? A Deus? Eu tenho cumprido a palavra do Senhor? Eu tenho seguido o que Deus tem me falado, tem me mandado fazer? Eu tenho lido a sua palavra? Eu tenho tido uma vida de intimidade, de oração, de busca? Ou será que eu tenho apenas dito que sou crente, leio a Bíblia na igreja, não oro, não falo com Deus ao longo dos meus dias e faço o que eu mesmo quero fazer? Nós paramos no domingo passado nessa frase: o amar a Cristo só é genuíno se o seguirmos a todo custo. Se seguir a Cristo para você é opcional, desculpa a sinceridade, o seu amor não é genuíno. Se o seguir a Cristo para você é gostoso, é bom, mas não é minha prioridade, seu amor não é genuíno. Você diz isso sobre a sua esposa? Sobre o seu marido? Eu amo meu marido, mas é assim, só de vez em quando. Eu não casei, entendeu? Mas não. Você casou, você decidiu, é isso que você vai permanecer. É ali que você vai trabalhar, é ali que você vai conquistar, é ali que você vai constantemente reafirmar o seu amor. E com Cristo é muito mais. A Bíblia declara que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. O amor, na perspectiva divina, é sacrificial. Se eu não me dou por alguém, eu não amo esse alguém. Jesus declarou: não existe amor maior do que este, dar a sua vida pelos seus
amigos? Pelo que você tem dado a sua vida? Você tem dado a sua vida pelo dinheiro? Você tem dado a sua vida por prazeres, por compras, por status? Você tem dado a sua vida por posses? Pelo que você tem dado a sua vida? Esses dias nós estávamos conversando, eu e a pastora Isabela, estávamos a conversar com uma pessoa conhecida nossa, e essa pessoa estava a dizer: Paulo, pastor, eu vou desistir, eu vou largar esse emprego, porque assim, eu trabalho, e eu não tenho uma boa qualidade de vida, eu não consigo sustentar a minha casa, eu só trabalho, e isso para mim não está valendo a pena, a minha vida tem sido trabalho. E eu sinceramente falei para essa senhora, eu falei: olha, você tem orado? Você tem buscado a Deus? Você tem perguntado ao Senhor se essa é a vontade dEle? Talvez para esse momento da sua vida? Se o que Deus quer é que você saia, ou se Deus quer é que você fique? Não, mas eu já decidi. Então não há muito que se possa fazer. Deus é muito educado. Deus é muito gentil. Jesus declara isso sobre si mesmo. Venham e aprendam de mim, pois sou calmo, sou gentil, sou humilde de coração. A Bíblia declara em Apocalipse que Cristo bate à porta do nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Quem abrir a porta, entrarei e cearei consigo. Ele não chega chutando a porta. Ele não arromba a porta do nosso coração. O Espírito Santo não toma posse de uma pessoa, não incorpora numa pessoa. Quem faz isso é Satanás. Satanás é mal educado. Satanás é aquele que mata, que rouba, que destrói. Ai, pai, mas eu estava na igreja e eu estava adorando a Deus e eu não sabia, eu não tinha controle do meu corpo. Mentira! Porque a Bíblia declara que o espírito é sujeito ao profeta. O Espírito Santo está debaixo do que você o permite fazer. Se você permitir que o Espírito Santo fale com você, ele vai falar. Se você permitir que ele toque em você, que ele te transforme, ele assim vai fazer. Mas se você não deixar, é a sua decisão. O amor a Cristo só é genuíno se o seguirmos a todo custo. O viver com Deus só é genuíno se for integral, se for 100%. Israel estava passando por aquela dificuldade enorme, porque eles escolheram: não vou obedecer, não vou segui-lo a todo custo, vou fazer o que eu quero. E aí então nós entramos na história de um grande homem de Deus chamado Gideão. Ainda Juízes 6, agora versículos 12 a 15. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que acontece tudo isso? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Mas o Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? E Gideão mais uma vez: ah, Senhor, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Deus aparece a Gideão, o chama de valoroso guerreiro, diz para Gideão: com a força que você já tem, você vai conquistar os seus inimigos. E a resposta de Gideão para Deus ali na sua frente era: ah, Senhor. Quando eu era criança tinha um desenho animado, eu acredito que alguns aqui vão lembrar. Eu sinceramente não lembro qual era o nome do desenho animado. Ou se era um desenho animado, talvez fosse um programa de TV. Enfim, já não lembro. Que a pessoa ficava: ó céus, ó vida. O que era? Você lembra, Ivan? O que era esse personagem? Eu lembro do diálogo. Era o que isso? Era a Iana Hard. Ó céus, ó vida. E era sempre um sofrimento. Muitas vezes nós somos assim com Deus. Ah, Senhor, eu bem queria, mas... ah, Senhor, eu acho tão bom, mas... ah, Senhor, soa bem aos meus ouvidos,
Mas, Senhor, Senhor, Senhor. Deus queria usar Gideão. Deus dizendo a Gideão, você é um poderoso guerreiro. Mas Gideão, eu sou o menor, da menor tribo, do menor clã, do menor. Estou contigo, diz o Senhor. Mas se o Senhor está comigo, e olha a minha situação, olha esse problema. Muito cuidado com os discursos que tu tens ouvido. Muito cuidado com os discursos que nós temos ouvido. Querido, você liga a TV hoje, é guerra, é Israel, é Ucrânia, é Rússia, o tempo inteiro. Você vai para conversar com uma pessoa na rua, é o kit de emergência que eu preciso montar, é o dinheiro que não dá, é o salário que não é o suficiente, é o 2, 3, 4, 5 empregos que eu tenho que ter, é só problema, é só dificuldade, é só más notícias. Muito cuidado com esses discursos, porque você pode pensar, eu sou crente, eu sei que Deus está comigo, eu sei em quem tenho crido, mas a Bíblia declara que as más conversações corrompem os bons costumes. As más conversações corrompem os bons costumes. Quantos aqui já ouviram falar da história de Sansão? Sansão, juiz escolhido por Deus, ungido pelo Senhor, um grande guerreiro, criado nos caminhos do Senhor, se deixou entrar numa conversinha com uma mulher. E aquela conversinha se tornou um relacionamento, e aquele relacionamento se tornou na grande queda de Sansão. Ao ponto, nós conversamos sobre isso quinta-feira aqui na igreja, ao ponto em que a Bíblia declara que o Espírito do Senhor saiu de Sansão, e ele não percebeu. Tão tomado que ele estava pelos discursos, pelas conversas. As vozes do mundo sempre nos fazem duvidar de Deus. Querido, não exista um crente sequer que talvez na sua vida nunca tenha pensado, será que isso tudo é de verdade? Será que Deus realmente existe? Porque eu não vejo Deus, eu não vejo Jesus. E aí o que o mundo diz é o oposto, o que as igrejas muitas vezes dão testemunho é terrível. Como é que eu sei que isso tudo é de verdade? O mundo vai te fazer duvidar. Você é adolescente, entra na faculdade, os professores universitários têm como missão distorcer os seus valores. Seja qual for, se ele vai fazer educação física, finanças, direito ou o que quer que seja. Você vai ter professores ali que vão te fazer duvidar da sua fé. No discurso de um pensamento expansivo, de uma argumentação filosófica, tudo se coloca em xeque, tudo se coloca em dúvida. E aí a verdade se torna relativa e nada mais é o que deveria ser. Hoje em dia você conversa com uma pessoa com uma visão de mundo diferente da sua, a pessoa vai te dizer, essa é a sua verdade. Desde quando existe mais de uma verdade? Existe mais do que uma gravidade? Existe mais do que um ar que a gente respira? Existe mais... Uma vez a pastora Elaine pregou isso aqui, e foi até o Leandro que comentou comigo, eu nunca tinha pensado nisso. Toda a água que existe no mundo, existe desde a criação do mundo. Porque a criação não tem poder de criar algo novo. A água ela só é reciclada. Na escolinha da Tieteteca, todos nós estudamos isso. Chove, faz água, vem calor, evapora, faz nuvem, chove. Toda a água que existe na terra é a mesma desde o princípio. E aí então a Bíblia declara que no dilúvio, o firmamento, que era uma grande camada de água ao redor da terra, que protegia a terra dos raios ultravioleta e tantos outros males que hoje nós passamos, o firmamento cede e cai sobre a terra inunda. E o que acontece quando a terra inunda? Ela entorta
E quem é um pouquinho mais nerd ou gosta dessas coisas sabe que o norte magnético não é o norte verdadeiro. O norte verdadeiro, que perfeitamente seria o norte, na verdade é torto, porque a terra entortou com a queda do firmamento. Ah, pastor, mas você está dizendo isso tudo porque a Bíblia diz isso, querido? A NASA já confirmou isso. Dezenas de estudos científicos ao longo dos séculos já confirmou isso. Se você não quer acreditar em mim, não precisa. Acredita na palavra de Deus. A ciência, disse Albert Einstein, comprova a criação. A ciência não luta contra a fé. A ciência comprova o que a Bíblia diz. Muito cuidado com os discursos. As vozes do mundo sempre nos fazem duvidar de Deus. Deus disse a Gideão: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Eu estarei com você. O Senhor promete isso a Gideão. Eu pessoalmente estarei com você. Deus promete isso a Moisés, mas chega num determinado ponto que aquela geração dos israelitas era tão obstinada, tinha um coração tão duro, que Deus diz para Moisés: vocês vão adiante, eu vou abrir a terra prometida para vocês, mas eu não vou com vocês, porque vocês são um povo duro e obstinado de coração. Moisés diz: Senhor, se tu não fores, não nos deixes ir. Se o Senhor não for, não me deixe ir. Essa é uma oração que você faria hoje? Se Deus dissesse: sabe aquilo que você tem pedido? Aquela bênção que você tem pedido a Deus, aquele carro, aquela casa, aquele dinheiro, aquele negócio, aquela solução, é seu, mas Deus não vai mais estar contigo. Quantos de nós oraríamos como Moisés: Senhor, se tu não fores, não me deixes ir? O que a gente mais vê é o oposto. O que a gente mais vê é crente que não está nem aí para o que Deus quer, que toma as próprias decisões. Ah, eu vou, porque eu quero, porque assim tem que ser, e assim é que vai ser. As pessoas me perguntam: Tiago, por que você saiu dos Estados Unidos? Porque Deus mandou. Por que você voltou para o Brasil? Porque Deus mandou. Por que você veio para Portugal? Porque Deus mandou. E querido, se um dia Deus me mandar para o Kuwait, eu vou. Se Deus me mandar para a Arábia Saudita, eu vou. Para onde Deus me mandar, eu vou. Desde criança, a minha oração é: Senhor, o que o Senhor quiser fazer com a minha vida, faz. Eu quero tudo o que o Senhor quiser para mim. Mas eu não quero nada do que Ele não quiser para a minha vida. Troco todas as riquezas desse mundo pela vontade do Senhor. Nós temos feito essa oração? Porque é muito fácil, mais uma vez eu digo, eu fazia essa oração quando eu era adolescente, quando eu era garoto. E aí você casa, você tem responsabilidades, você não está mais sozinho, não é mais você agora tem uma esposa, você tem uma família. E aí, Tiago, você continua fazendo essa oração todos os dias da minha vida. Porque eu sei em quem eu tenho crido, e Ele se levantará, declara a palavra do Senhor. A palavra do Senhor declara que o meu Deus é fiel, que Ele nunca deixou o justo nem a sua descendência mendigar o pão, que Ele é Jeová Jirê, Ele se autodenomina o Deus que provê. Então por que eu vou ficar ansioso? Por que eu vou ficar: ai, mas o amanhã, ai, mas o ano que vem, ai, mas... A Bíblia não diz isso. Vocês ouvirão sobre guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, é necessário que essas coisas aconteçam. Esses dias eu estava falando com meu pai, pastor Álvaro, muitos de vocês aqui conhecem. Ele mora no Rio de Janeiro. E agora em agosto acontece o Celebration nos Estados Unidos, o aniversário da nossa igreja, na Flórida. E ele estava conversando comigo: Tiago, a gente já comprou a passagem, mas o negócio ali está ficando quente com o Trump e o panorama político, geográfico, mundial. Eu falei: pai, a verdade é que mesmo com guerra, é melhor estar nos Estados Unidos do que estar no Rio de Janeiro. Aí ele: mas o Trump mora em West Palm Beach, em Palm Beach. Eu falei: uma cidade que não era nada, agora é um foco de ataque terrorista a qualquer momento. Eu entendo. Eu e o pastor Isabel moramos lá por 9 anos. Sim,
Mas eu falei com ele, mas todas as guerras que já aconteceram na história da humanidade aconteceram no continente europeu. Então eu também estou aqui, a qualquer momento pode estourar alguma coisa. E você está no Brasil, a qualquer momento no Brasil pode estourar qualquer coisa com o governo esquerdista do jeito que está lá. A verdade é que a nossa segurança é Jesus. Não está em governos, não está em bolsas de valores, não está em ações, não está em dinheiro. Quantos aqui se lembram quando no governo Collor houve aquele grande rombo que tantas pessoas se mataram porque perderam tanto dinheiro? As pessoas preferem tirar a própria vida por causa de dinheiro. Por quê? Porque não sabem que Deus está com elas. Deus diz, o Senhor está a falar, eu estou com vocês. Deus disse a Moisés, Deus disse a Josué, Deus disse a Noé, Deus disse a Adão, estou andando para trás. Depois Deus disse a tantos homens e mulheres na Bíblia, até o momento em que Jesus declarou para todos os seus discípulos, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Algo que Deus no Antigo Testamento falava para alguns, para fazer a sua vontade. Jesus fala a todos nós, eu estarei com você. E aí a Bíblia diz que todas as promessas do Senhor são nossas por herança através de Jesus Cristo. E quando Deus promete a Gideão, lá atrás em Juízes, milhares de anos atrás, eu estarei com você. Respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fosse um só homem. Essa promessa é minha, essa promessa é nossa. Fala para a pessoa que está perto de você, essa promessa é para você. Eu estarei com você. Nada importa mais do que a presença do Senhor. Nada importa mais, querido. Você pode estar no leito de hospital, prestes a morrer. Nada importa mais do que a presença do Senhor. Você pode estar no melhor momento da sua vida. Nada importa mais do que a presença do Senhor. Você pode, como a Bíblia declara, vou armar a minha cama entre os mortos. Nada importa mais do que a presença do Senhor. Porque é isso que a Bíblia diz. Mesmo se eu armar a minha cama dentre os mortos, tu, ó Senhor, estarás comigo. Eu amo essa passagem, eu amo esse salmo, porque a Bíblia diz, mesmo nas minhas trevas, até as trevas para ti são como luz. A gente tantas vezes acha, mas eu estou tão distante para Deus me encontrar. Não, não está. As suas trevas para o Senhor são como luz, porque Ele faz das trevas luz. A presença de Deus fez do menor homem, de um povo infiel, um herói da fé. Porque Deus disse, estarei contigo e você derrotará todos esses midianitas como se fossem um só homem. Vamos voltar a Juízes 6, a nossa passagem. E Gideão prosseguiu, se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Como se já não fosse claro. Mas Gideão mesmo assim pede um sinal. Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu, esperarei até você voltar. Não levanta a mão não. Mas quantos de nós aqui já não passamos, se não estamos passando, por dificuldades financeiras? Acredito que todos nós aqui já tenhamos conhecido, eu não digo a necessidade, mas escassez, o dinheirinho contado, contar moedas. Eu e a pastora Isabela, nossos primeiros anos nos Estados Unidos, por algumas vezes, a gente tinha que contar moedas para ir no mercado. E eu não tenho vergonha de dizer isso. Seu apóstolo Paulo disse, aprendi o que é ter muito, sei o que é ter muito, sei o que é passar necessidades. Mas em todas essas coisas aprendi a viver contente? Todos nós sabemos o que é o dinheiro contado, o que é escassez, o que é ter pouco, o que é por momentos ter menos. A gente sabe que o povo aqui, porque nós já lemos isso hoje inclusive, tudo o que plantavam, vinham os midianitas e roubavam.
Tudo que eles preparavam, viam os midianitas e roubavam. O povo estava numa pobreza, numa necessidade tamanha, que retornou a clamar a Deus. No meio de tanta necessidade, qual é a prova que Gideão pede para Deus? Peço-te que não vais embora até que eu volte e traga a minha oferta. E a coloque diante de ti. E o Senhor respondeu: esperarei até você voltar. Esperarei até você voltar. Em meio à escassez, Gideão preparou uma oferta a Deus. E o Senhor o esperou fazer. A gente às vezes acha que a nossa oferta não vale nada. Talvez você pense: pastor, mas é tão pouco. A minha oferta não dá para nada, é melhor nem dar. Eu fico envergonhado da oferta que eu trago. Eu fico envergonhado de só ter isso para dizimar. E talvez Satanás use exatamente isso para te culpar, para segurar a tua bênção, para te dizer: nem vai. E se é isso que você vai apresentar, se é essa ofertinha que você vai trazer, nem vai. Não, vai para quê? Vai para pagar mico? Vai para passar vergonha? Certa vez eu estava pregando numa igreja no Rio de Janeiro, uma igreja muito grande, em que eu fui adolescente nessa igreja. Uma igreja que a nave, ou seja, a sala principal da igreja, cabe em torno de 3 a 4 mil pessoas. Uma igreja num bairro muito pobre do Rio de Janeiro. E ali naquele dia, um irmão recebeu a oportunidade para dar uma palavra de oferta. Mais uma vez, uma igreja muito pobre, num dos bairros mais pobres da cidade do Rio de Janeiro. E aquele cara conseguiu crescer na vida. A sua empresa deu certo, ele começou a trabalhar com maquininha de cartão de crédito e cresceu muito e deu muito certo. Mas aí aconteceu um problema e ele perdeu tudo e depois ele conseguiu reconstruir a sua empresa, enfim. Com todo o seu testemunho, ele disse: a todo tempo eu tentei ser fiel a Deus, só que ele cometeu uma gafe muito grande. E que eu peço: Senhor, tem misericórdia. Que eu nunca mais precise ouvir isso e que em nome de Jesus eu nunca fale algo assim. Aquele irmãozinho falou assim: e querido, eu não trazia ofertinha de R$500 para a igreja, não. Eu trazia oferta de verdade. Uma igreja em que 99% das pessoas vivem na favela. E em favelas perigosas, que para estar na igreja precisam pedir autorização para os chefes do tráfico. Eu fui adolescente nessa igreja, eu já comentei aqui com alguns, eu cansei de evangelizar em favela, em comunidade carente, cansei de ir lá para dentro, da onde tem a boca do fumo, não sei o quê, porque crentes eles respeitam. E a gente ia com a autorização do pastor e tinha um diácono que andava com a gente lá dentro. Para esse irmãozinho virar e falar que não dava ofertinha de R$500, a Bíblia declara, querido, que a sua mão esquerda não sabe o que a sua mão direita está trazendo. Ninguém tem que saber quanto você está. Ninguém tem que saber quanto você traz. Em momento algum você vai jamais ouvir aqui na igreja nós falando de valores, de dinheiro, de montantes. Deus me livre. A Bíblia declara que Deus ama quem dá muito? Não, quem dá com alegria. A Bíblia declara que o Senhor é fiel, Ele é fiel, para em todas as coisas fazer infinitamente mais do que nós possamos sonhar, pensar ou imaginar. De que Ele já nos deu toda boa dádiva. A Bíblia diz de tudo que o Senhor faz por nós. Mas a nossa parte, a Bíblia declara, cada um dê conforme determinou em seu coração. Então, querido, é você que escolhe a sua oferta. Dízimo é 10%, ponto. É a própria palavra, dízimo é 10%. Agora, oferta, o quanto você traz, é o que Deus colocou no seu coração. O que eu posso dizer é: traga, e o Senhor vai te abençoar. A Bíblia nos promete isso. Que Ele há de fazer transbordar sobre as nossas colheitas, de nos dar tanto que nós não tenhamos sequer aonde guardar. Mas em momento algum a Bíblia fala de valores, de montante. Em nome de Jesus, não deixe que valores, que números, que montantes seja o seu diferencial entre vir ou não vir, entre estar ou não estar, entre adorar ou não adorar a Deus.
já cansei de ouvir muita gente muito rica falando, eu não vou naquela igreja, aquela igreja é pobre. O inferno é dos ricos? O inferno é dos pobres? Onde é que a Bíblia diz isso? Muito pelo contrário, a Bíblia ainda diz que é mais fácil passar um camelo por uma agulha, para a cabeça de uma agulha, ou seja, não é uma agulha de costurar, é uma agulha geográfica, é um ponto muito pedregoso em que é difícil uma pessoa passar. Que sai então um camelo. Mas é mais fácil passar um camelo numa agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Porque enquanto o seu coração estiver nas coisas desse mundo, seja seu status, sua beleza, seu dinheiro, seja o que for, seu tesouro não está no céu. E aqui no mundo, os tesouros se corroem. Em meio à escassez, Gideão preparou uma oferta e o Senhor o esperou fazer. Você acha que a oferta de Gideão foi uma oferta volumosa? Em tempos de escassez? Era o que ele tinha. Era o melhor do que ele tinha. Mas era o que ele tinha. Era o que dava para se ter. E Deus esperou. Você vai me ofertar? Você vai me adorar? Eu vou te esperar. Eu vou te honrar. Deus trabalha com mudança de vida. Quando Gideão vai preparar aquela oferta, o seu coração já mudou. Ele já não está mais duvidando, Senhor, Senhor. O que ele está dizendo é, Senhor, então tá bom. Se és mesmo Deus, eu vou lhe preparar o meu melhor. Eu vou trazer a minha oferta. Se o Senhor é o Senhor, eu vou te dar o meu melhor. Não se compara, eu vou te dar o meu melhor. O reino dos céus é um reino de transformação. Gideão foi para casa, Juízes 6:19, preparou um cabrito e com uma arroba de farinha fez pães sem fermento. Pôs a carne num cesto e o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os a ele sob a grande árvore. Era o que ele tinha em casa. Um cabrito e uma arroba de farinha. Um pouco de azeite, fogo, fez ali pães sem fermento. Trouxe a carne num cesto, o caldo numa panela, trouxe-os para fora e ofereceu-os ao Senhor sob a grande árvore. Sim ou não? Deus precisa da oferta de Gideão? Não. O rei do universo precisa de um cabrito? O Criador de todas as coisas, dono do ouro e da prata, precisa de pães sem fermento? Não. Mas ele esperou. Ele esperou Gideão preparar. Isso não é rápido. Quem é que gosta de cabrito ou de cordeiro sabe que não é rápido preparar. Demora. Ele preparou com calma, com cuidado, fez o seu melhor. Não era um fast food. Era o melhor que ele tinha para trazer para Deus. O primeiro passo de fé de Gideão foi ofertar ao Senhor. Gideão rompe com a incredulidade quando ele traz a oferta dele. Gideão rompe com aquela estagnação espiritual quando ele decide, então tá bom, então eu vou te ofertar. Então tá bom, eu vou te servir. Então tá bom, eu vou sair do meu lugar, eu vou sair da minha zona de conforto. Ofertar a Deus é confiar nele. É confiar nele. Ofertar é adorar ao Senhor. Ofertar é submissão a Deus. Submissão. Submissão, nós conversamos sobre isso um pouco aqui na quinta-feira. Submissão é consagração. Submissão é você se entregar. Submissão é você se render ao Senhor. Acabou de acontecer no Porto a festa de São João. E eu já havia, inclusive, comentado com a pastora Isabela, que é algo que a igreja precisa estar atenta. A festa de São João acontece dia 24 de junho. Dia 24 de junho nunca foi o nascimento de São João. Assim como 25 de dezembro nunca foi o nascimento de Jesus. Dia 24 de junho era uma festa pagã, em homenagem ao Deus Sol. Era a festa mais
erótica que os pagãos tinham. Em que os homens carregavam alho, 2 alhos, para simbolizar as partes da genitália masculina. E as moças que eles achavam bonitas, as meninas que eles achavam bonitas, eles passavam aquela bola de alho dizendo: você é minha, eu quero você para mim. E as mulheres com ramos de cidreira, que simbolizavam pelos pubianos, passavam nos rapazes dizendo: eu quero ser sua. Isso era a festa pagã ao Rei Sol. E a Igreja Católica faz uma manobra de marketing, vamos chamar de São João. E então está tudo certo. Toda essa imoralidade sexual vira uma grande festa. É isso que se celebra hoje, São João. Você sabe por que São João tem fogos de artifício? Porque antes de ter fogos de artifício, à meia-noite as pessoas faziam panelaço, faziam barulho para despertar São João dentre os mortos, para acordar São João. Nós sabemos que São João, ou João Batista, faleceu enquanto Jesus ainda estava no seu ministério. Ele foi decapitado por ordem de Herodes. Os fogos de artifício, vamos acordar São João dentre os mortos. E uma população, a maior festa popular de Portugal, todo mundo fica batendo palma. Uma grande consagração, uma grande submissão a uma entidade que aqui em Portugal hoje se chama de São João. Nos tempos dos pagãos se chamava de Deus Sol. No Brasil, 24 de junho, sabe o que é? Dia de Ogum. Uma entidade da macumba, da Umbanda. E certamente, se você for a outras civilizações, 24 de junho vai ser o dia de algum Deus, alguma entidade. Porque isso Satanás faz. Como é que eu consigo enganar esse povo? Vou fazer uma festa. Eles vão se alegrar, eles vão beber, eles vão se entregar aos prazeres desse mundo. E vão estar se consagrando a mim, vão estar se rendendo a mim. O que é o carnaval? O carnaval é uma festa para o rei Momo, que é uma entidade espiritual. Você vai para São Orleans, nos Estados Unidos, no carnaval que eles têm lá, tem um rei Momo. A mesma entidade, o mesmo demônio, a mesma consagração. E a gente participa de tanta coisa que a gente nem sabe. A gente participa de tanta coisa e a gente não pede discernimento, a gente não pede para o Senhor: Senhor, é da tua vontade? A gente não se submete à vontade do Senhor. O grande problema do povo israelita, como Deus mesmo disse, era: eu sou o Deus de vocês, mas vocês escolheram os deuses desse mundo, da sociedade em que vocês vivem, do lugar em que vocês estão. O crente, quando escolhe os deuses desse mundo, porque aqui em Portugal é assim, então eu vou participar assim. Porque no Brasil é assim, eu vou participar assim. Nos Estados Unidos é assim, na Arábia é assim, onde quer que seja é assim. O crente vira um grande camaleão. Sabe qual é o problema? É que a gente não é chamado para ser camaleão. A gente é chamado para ser luz no meio das trevas. A luz não se mistura com as trevas. Você é chamado para ser sal. Ontem, meu aniversário, a minha amada esposa me levou para comer churrasco. Glória a Deus, que delícia. Vai comer uma picanha sem sal. Não tem gosto de nada, querido. É porque a gordura e o mármore da carne, sem sal, joga fora, você não come. Jesus nos chamou de sal por essa razão. O sabor desse mundo está dentro da igreja. O que dá prazer nessa vida é a presença de Deus. A nossa alegria, a Bíblia declara, Davi pede isso a Deus no Salmo 51, Senhor, restaure em mim a alegria da tua salvação. A nossa alegria está na salvação, está em Jesus Cristo. Por isso que Paulo foi apedrejado, por isso que Paulo passou por naufrágios, por isso que Paulo passou necessidade, mas aprendeu a viver contente em toda e qualquer circunstância. Porque a alegria do crente não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora.
Quando eu era criança, tinha um corinho que a gente cantava que era assim: satisfação é ter a Cristo. E a gente cantava exatamente sobre como não há nada melhor do que ter Jesus no coração. A gente precisa voltar a essas verdades quase que infantis, mas fundamentais na nossa vida. Dê um passo de fé e veja Deus mover. Gideão foi preparar uma oferta. E dali, Deus fez tudo o que fez. Porque Gideão foi preparar uma oferta. E depois pediu outras provas para Deus. E Deus foi comprovando a Gideão. Gideão se levanta, reúne consigo um exército muito grande. Que depois Deus inclusive corta. Um exército de 300 homens. Que derruba milhares de amalequitas. A gente pode entrar nessa história numa próxima pregação, num próximo estudo. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor. Ele deu este nome: o Senhor é a paz, Jeová Shalom. Até hoje, o altar está em Ofra dos Abiexitas. Num tempo de guerra, o Senhor é paz. Quando Abraão precisou de um cordeiro para não sacrificar o seu filho, Deus proveu. Jeová Jireh, Deus que provê. Quando Moisés precisava de um banner, quando Moisés precisava de uma bandeira para que o povo pudesse se unir no nome do Senhor, o Senhor assim se tornou. Você precisa de cura, Ele é o Deus que cura. Você precisa de provisão, Ele é o Deus que provê. Você precisa de unidade, Ele é o Deus que é a unidade, Ele é 3 em 1. O que você precisa na sua vida? Dê um passo de fé e veja Deus mover. Mas começa por nós. Ele está pronto. Jesus declarou isso a seus discípulos. O Espírito deseja, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A gente precisa decidir. Eu vou dar meu passo de fé. Eu vou decidir me comprometer com o Senhor. Eu vou decidir viver uma vida de santidade. Eu vou decidir estar cada vez mais presente. Eu vou decidir, eu vou trazer a minha oferta, eu vou trazer o meu melhor. Eu vou me entregar de coração. Eu vou decidir, Senhor, pode contar comigo. Como Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa precisa ser a nossa decisão. Feche seus olhos, eu quero orar com você. Saiba mais sobre nós. Visita nosso site fronteira.church ou descarrega nossa app Fronteira. Que Deus te abençoe.